Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vinha daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha, está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse-lhe Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. Desde daquele momento, a sua filha ficou sã. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo só? Aquela mulher, quando ela saiu da casa dela, que ela deixou a filha dela ali, talvez amarrada, deitada em uma cama, ela saiu determinada. Ela sabia que só Jesus podia libertar, salvar a filha dela. Então, qualquer palavra que Jesus dissesse para ela, ela sabia que era benção. Ela não ia com uma palavra se sentir ofendida, porque muitas vezes a gente sai de casa para buscar bênção. E aí a gente recebe palavra que a gente não esperava. A pessoa fica ofendida e aí volta para casa com a mão abanando. Perde a benção por causa de uma palavrinha, a pessoa já se sente ofendido e volta para casa com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque não aguenta. Todos nós, antes de tomar posse das nossas bênçãos, nós vamos passar por provações. Todos, sem exceção. E aquela mulher foi teste assim, foi teste a teste. Foi na hora. Primeiro Jesus não respondeu nada. Ela vinha clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, está horrivelmente endemoniada. Jesus não falou nada. Ficou quieto, deixou ela clamar. Perseverança. Perseverança. Porque tem gente também. Fala 2 vezes, ora 3 vezes, 4 vezes, já cansei, não aguento mais, vou desistir. Vou procurar uma coisa que é mais fácil. Mais fácil na tua boca. Vai ser difícil para o teu bolso e vai ser difícil para a tua alma, que vai queimar lá no fogaréu. Se com Jesus é difícil, pior é do outro lado. Ali é o que o negócio é ranger de dente. Então fica com Jesus. Se humilha debaixo da poderosa, potente mão de Deus, porque ali tu vai ser exaltada. Se humilha para o Senhor Jesus, aos pés dele. Porque qualquer palavra que vier é benção. É benção. E aquela mulher, ela disse, o discípulo disse, quando Jesus fala que ele não veio para as ovelhas, que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, tu não é da casa de Israel, tu não é do meu povo. Mas aquela mulher não desistiu, ela fez o quê? Vou-me embora, porque você está falando que eu não sou do seu povo, então não vou te adorar. Não, ela prostrou e adorou. Mas Jesus falou que era para ela prostrar e adorar, que ele ia fazer o milagre? Não. Ela disse: não, daqui eu não saio. Essa é a palavra daquela mulher. Não, eu vou ficar aqui, porque é daqui que vai sair minha bênção. Daqui. Então, a gente tem que aprender.
com essas atitudes dessas pessoas aqui. É para nós aprender, perseverar, insistir, não desista. Porque quando, olha só, se ela tivesse desistido, ela teria perdido a bênção dela. E aí, quando Jesus dá a segunda palavra para ela, ou seja, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que aquela mulher respondeu? Sim, Senhor. Oh, Jesus. O coração de Jesus está derretido. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ou seja, Senhor, qualquer migalha que vier do Senhor, para mim é benção. Para mim é bênção. Eu estou aqui nos teus pés. Estou prostrada nos teus pés. O que vier de ti, qualquer migalha, eu estou satisfeita. E aí Jesus fez o quê? A tua fé. Olha, que fé é essa, hein? Que fé. Mulher, a tua fé é grande demais. E aquela mulher era do povo de Deus? Não era. Mas quantas e quantas pessoas que eram do discípulo do Senhor que, ô fé, que fé é essa? Quando é, ô gente perversa, não era assim que ele falava? Ô gente perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Ali mesmo no barco, quando Jesus estava no barco com os discípulos que estavam ali, o barco enchendo d'água, Jesus está dormindo ali na proa do barco, e o discípulo vai, mestre, nós vamos perecer, tem misericórdia, vamos perecer. Onde que está a tua fé? Quando ele leva, aquele homem leva aquele filho endemoniado para o discípulo, eles não puderam expulsar. E essa mulher, ela perseverou. Ela não expulsou, mas ela perseverou na fé dela. Ela disse, não, daqui eu não saio, só saio daqui com a minha bênção. Tu sabe o que é ter um filho enfermo, endemoniado dentro de casa? Tu sabe o que é isso? Eu nunca tive, graças a Deus. Não, assim, endemoniado, nunca tive. Mas ninguém consegue segurar uma criança endemoniada. Ela parece um sabonete molhado, sabe? Tem uma força de um gigante. Tem uma força, porque não é ela, é o bicho que tá nela. Tem uma força. Agora imagina tanto que aquela mãe sofreu vendo a filha ali sendo amarrada, machucada, porque o bicho machuca. Mas Jesus disse, vai, faça contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela foi curada. E o que ela queria? Não era a cura? Então Jesus não orou, pai, eu te peço, cura a filha dela. Não, Jesus disse, faça contigo. Ou seja, por isso que é bom a gente ter fé. Porque se nós vamos chegar até Jesus, pedir alguma coisa para ele, diz, faça contigo, segundo aquilo que tu quer. O que tu quer? Eu quero ser curado, Jesus. Então tu vai ser curada. Eu quero prosperidade, Jesus. Então tu vai ter prosperidade. E é assim que o Senhor Jesus trabalha. Pode não ter ninguém para te dar uma mão, que nem aquele endemoniado gadareno. O demoniado gadareno, a família dele já não podia fazer mais nada por ele. Mais nada mesmo podia fazer. Tudo que eles podiam fazer por aquele homem, eles já tinham feito. E ele andava clamando pelo sepulcro, se cortando, não era? Se cortando, o pessoal já tinha amarrado ele com cadeia, mas ele arrebentava tudo. Por quê? E aí, quando ele viu que Jesus estava chegando, o que ele fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, que tem eu contigo, Jesus, filho de Davi, ainda não é chegado a minha hora. Jesus fez o quê? Expulsou. Mas ele pediu, implorou que Jesus não lançasse ele para fora do país, que mandasse que eles entrassem naquela manada de porcos que estava ali. É assim. É assim que Jesus trabalha. Então, quando você estiver na casa de Deus, que você recebeu uma palavra torta, porque o pastor falou, porque a pastora falou, porque a missionária falou, não se ofenda não. Tu tá lá por causa de Jesus. Tu não tá lá por causa do pastor, nem da pastora, nem da missionária, nem da irmãzinha, não. Quando nós estamos na igreja ali, nós estamos por causa de Jesus. E lembra das aprovações que nós vamos passar. Lembra das dores de parto. Que quando nós estamos para colocar a mão na nossa bênção, o negócio, a dor aperta. Vem perseguição de todos os lados, palavra torta, e a gente tem que engolir. Fica quieta e não perca a tua bênção, glorifica.
glorifica. Não entra em atrito, não entra em discussão, porque é isso que o inimigo quer. Qual é o objetivo dele? Nos desviar do propósito, nos desfocar, nos tirar do prumo. É esse o objetivo dele. E se nós der corda, se nós não vigiar, o que vai acontecer? Vamos perder a nossa bênção. Depois de ter sacrificado, jejuado, esperado, vai voltar lá para o rabo da fila. Por quê? Porque não foi tolerante. Porque não perseverou. E aí perde a bênção. Depois de tudo que tu sofreu, tu vai perder tua bênção por causa de uma palavrinha? Não, não faça isso não. Pede para Deus, Senhor, me dê paciência, perseverança, para eu suportar e poder retomar a posse da bênção. Porque quando a gente está cheio de Deus, é lógico que, então quem está cheio de Deus não tem raiva, não tem. Tem. Irás, mas não pecais. Tem raiva. Mas tu não pode deixar o sol se pôr sobre aquela raiva. Porque se Jesus vir buscar tua alma, mandar buscar tua alma, e aí? Você dormiu cheio de ira, cheio de rancor, cheio de mágoa, não perdoou, e aí vai parar, vai abrir o olho lá no quinto. E aí o trem que te levou para o quinto não vai te trazer de volta de lá, não. Vai ficar lá para sempre, porque é eternidade, entendeu? Então não perca a tua bênção. Não perca, não. Seja paciente, seja sábio. Saiba sempre aquilo que tu quer e não desista. Porque tem gente que pede e não recebe porque pede mal. Quer comer cozido e pede assado, pede frito. Tu tem que saber o que tu quer. Esse é o primeiro passo. O que eu quero? Eu quero isso. Então, vou trabalhar nisso aqui, porque eu quero isso. Aquela mulher, quando ela saiu de casa, ela sabia o que ela queria. Senão, na primeira palavra que Jesus disse, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, eu não vim para vocês. Ela falou, tudo bem, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, estou indo embora, muito obrigado, viu? Mas o Senhor não é Jesus? Não, ela não falou, ela não discutiu, ela tinha um objetivo, ela tinha um foco dela, é a cura da minha filha, é isso que eu quero, Senhor, é isso, e Jesus sabia, e tu acha que tu ia ficar assim, chega Jesus, eu vim buscar a cura da minha filha, e tá tudo bem, e tá tudo certo, fui, é assim? Não, não é não. Primeiro ele quer saber se tu quer mesmo. Tu quer? Então tu vai perseverar. Tu quer? Então tu vai aguentar. Tu já pensou quando Jesus veio para nos resgatar da mão do inimigo? Se a primeira afronta ele desistisse? Pai, olha, o senhor me desculpa, papai, mas não vou aguentar esse negócio, não. Não. Eu sou seu filho, sou filho do dono do mundo e eu tenho que aguentar esse negócio? Não vou aguentar, não. Olha, manda outro, manda Pedro, manda João, manda Abraão, Isaac, mas não vou ficar aqui, não, manda outro. Era ele. Ele sabia que ele era o único, não tinha outro, era ele. Ele até falou, se possível, afasta de mim esse cara, mas todavia seja conforme o Senhor quer, não conforme aquilo que eu quero. E é assim que a gente tem que agir. Senhor, que seja sempre conforme a sua vontade, que é perfeita e agradável. O Senhor, por favor, eu sei que tem hora que eu peço coisa, mas o Senhor, que seja feita sempre do seu jeito, não do meu jeito, Senhor, porque tem hora que eu peço coisa que não faz sentido, meu Deus. Eu faço isso agora. Não, Senhor, seja conforme a sua vontade. Geme, chora, faz biquinho, faz. Mas é conforme a vontade de Deus. Porque depois nós não vamos se arrepender. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Uma mãe não sabe o que é bom para o seu filho? O pai não sabe o que é bom para o seu filho? Sabe? E tu acha que Deus, sabendo de tudo, Ele não sabe o que é bom para mim, para você, para nós? Sabe melhor do que nós mesmos. Tanto é que Ele disse, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou ele falou, não, esmoreça. Não persevere, não. Eu venci, vocês vão vencer também. Então, qual é a certeza?
eu vou passar por essa luta, eu vou passar por esse aperto, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Não vai ter o discípulo que vai dizer, despede porque vem clamando. É lógico que ela tinha que clamar. Despede, ela vem aí, olha, ela vem nos importunando aí, clamando atrás de nós. Claro, tu sabe o que é ter um filho sofrendo? Um filho enfermo? Um filho doente, trancado num quarto? Depressivo, tomando o tempo todo remédio ali controlado, que tu não pode deixar ele sozinho assim muito tempo, porque tu não sabe o que vai acontecer? Sabe o que é isso? Bom, eu não sei, porque graças a Deus, eu nunca tive, mas eu posso interpretar, posso imaginar quanto, porque eu sou mãe, né? E quando eu vejo o meu filho com uma dor, eu já prefiro que a dor seja em mim, não nele. Agora, tu imagina ver o filho ali o tempo todo, já tá com não sei quantos anos, daquele mesmo jeito. Não sai do remédio controlado. É daquele jeito. Anda que parece que tá dormindo em pé. Tu acha que a mãe fica contente? Não. Então, para suportar uma palavra torta, que seja um S, mas eu suporto. Mas eu quero a cura da minha filha, eu quero a cura do meu filho. Eu quero. Uma vez, deixa eu contar para você. Eu estava numa igreja e eu tinha tido um sonho. Mas esse sonho se tornou realidade na minha vida e na vida da minha família. Dos meus filhos. Os meus filhos, um estava só deu na causa. Tava parecendo um ouriço cacheiro, sabe? Podia falar que estava espinhado. A minha filha estava com um cheiro em cima dela e ela não tinha uma enfermidade no corpo para ter aquele fedor. Sabe fedor de defunto? Aquela pessoa quando... Aquele cheiro de defunto, aquele negócio lá, aquele fedor. Ela tinha aquilo em cima dela. A minha filha não tinha nada para ter aquilo ali. Tomava banho, colocava sais, colocava aquele aromatizante na banheira e ficava ali. A coitada faltava arrancar o couro dela ali dentro daquela banheira. E eu orava, mas não dava conta. Botava ela para orar, mas não dava conta. Aí eu cheguei na igreja e falei pro pastor. O que estava acontecendo? Falei, pastor, está acontecendo assim, 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 assim. E nós estamos nessa situação. E ele disse, irmã, tu tem que orar mais pelos teus filhos. Eu falei, pastor, mas eu já estou orando e eu não estou dando conta. Então o senhor vem até o senhor porque eu estou precisando de socorro, né? O que eu esperava dele, irmã? Olha, vou jejuar com você, conta comigo, porque eu vou estar ali, vou pagar, vou comprar a tua luta, irmã. Vou comprar. Ou seja, não. Porque tem pastor que ele só compra a luta na hora do dízimo. Na hora do dízimo, traz o saco pra cá. Mas na hora que a ovelhinha chega ferida, machucada, precisando de socorro, ele diz, eu não corro atrás de ovelha. Desse jeito. Eu não corro atrás de ovelha. E eu vim daquela igreja naquele dia, orando a Deus, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Deus me mostrou em sonho 3 demônios atrás dos meus filhos. E a minha filha estava desse jeito, com esse fedor em cima dela. O meu filho parecia um sonâmbulo, parecia que tinha tomado um calmante, tinha esquecido de dormir. O outro andava parecendo um porco-espinho. Quem não conhece o ouriço cacheiro, porco-espinho. Podia falar que estava espinhado. O meu marido vivia enfermo, e era assim que estava a minha família. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, me dá uma luz, me mostra um caminho, o que eu posso fazer? Que eu não sei o que fazer. Eu era o quê? Uma membra sentada no banco da igreja. Porque quando a gente está ali, a gente pede socorro do pastor. Ele não está o líder ali? A presença do pastor ali, da pastora, ela representa um pai espiritual. Isso que ele é. Então a gente pede socorro em oração. Nunca tive. Nunca tive. Na igreja que eu frequentei, eu nunca tive uma oração de pastor dizer, eu vou interceder por você, eu vou interceder pela tua família. Nunca. Mas hoje eu digo, é porque Deus coloca assim, porque Deus diz, olha, eu te chamei para ser cabeça e não ser cauda. Eu te chamei para liderar, então eu tenho que fazer assim, tratamento de choque. É isso que eu entendo. Aí tá. Comecei a orar. E aí veio um líder lá do Brasil para Portugal. Eu comecei a orar porque eu já tinha visto aquele homem de Deus lá, colocava a mão nas pessoas e as pessoas eram curadas ali na hora. Na hora. E eu disse pro meu filho, comecei a orar, eu falei, meu Deus, traz aquele homem de Deus para a Europa, porque se ele vier fazer uma concentração aqui na Europa, em qualquer lugar da Europa, eu vou.
com a minha família. E aí não deu outra. Isso foi no domingo, quando foi no sábado, né? No sábado seguinte, estava lá agendado Portugal. Falei, compra nossas passagens, porque todo mundo vai para Portugal. Todo mundo vai para Portugal. Meu marido disse, não vai. Falei, tu não vai? Tudo bem, então tu fica. Porque eu e os meus filhos vamos. Fomos para Portugal, alugamos hotel, reservamos passagem, fomos para Portugal. Passamos numa imposição de mão. Gente, quando aquele homem botou aquela mãozinha dele, que a mão dele ele é bem grandão, a mão é grande também, é normal, né? Foi um fogo tão grande em cima de mim, um fogo tão grande em cima de mim, que parecia que eu ia me queimar ali. Aí eu saí dali da arquibancada, que era num lugar, assim, uma arena, um lugar de tourada. Era numa arena, porque para acumular as pessoas que andam nas concentrações, tem que ser esse lugar assim. E eu fui no banheiro, joguei água no rosto e o fogo em cima de mim, um fogo. A minha filha, ele botou a mão 2 vezes na cabeça, o meu filho botou a mão na cabeça. Quando eu saí de dentro daquele ginásio, eu estava tão leve que eu tinha a sensação que eu podia voar. Que eu podia voar. A minha filha, o fedor, foi pro quinto do inferno, o Satanás sumiu com a carniça dele, os meus filhos... A gente saiu dali, sabe? Uma outra criatura, foi na hora. Foi milagre urgente, foi na hora, aconteceu. Então, por isso que eu faço assim. Eu pago o preço, eu oro, eu busco, a pessoa me liga pedindo socorro em oração, me manda mensagem, eu estou pronta para ajudar. Porque é bom quando a gente está precisando de socorro, que Deus envia um servo, que Deus envia uma palavra para nos socorrer. Quem não gosta? Agora, eu não aguento esse tipo de pastor que a pessoa vai pedir. Ou então, olha, fulano, a oração de tantos minutos é X, a oração de tantos minutos é X. Quando foi? Deus cobrou, Jesus cobrou algum centavo para curar essa filha dessa mulher aqui? Essa criança? Não. De graça receber e de graça dei. Então, por que vocês ficam cobrando? Vou pregar, tem que pagar. Vou fazer isso, tem que pagar. Quando já se viu esse negócio? Que Deus tem misericórdia de nós, não é não? Que Deus tem misericórdia. Acorda enquanto é tempo. Se converta enquanto é tempo. Olha para Jesus e seja imitador de Cristo, não de homens. Imitador de Cristo. E graças a Deus, nós ficamos todos livres, foi na hora. Quando eu voltei, eu falei, eu não vou querer nem de avião para a Bélgica. Eu vou voando, de tão leve que eu estava. Sabe aquela sensação de tu sair fora assim, o passarinho parece que canta diferente, o vento parece que sopra diferente, tudo parece que estava diferente. Foi assim que eu saí dentro daquele ginásio. Porque aonde está a mão de Deus, aonde Deus está, não fica mais do mesmo jeito, não fica. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, a tua vida não fica mais do mesmo jeito. A não ser que tu teve só aquela aguinha rala, sabe? Aquela canjinha de galinha de gelo. Nem de galinha caipira não foi, de galinha de gelo. Mas quando você come uma canja de galinha caipira, minha filha... E você não está mais no tempo de comer canjinha de galinha de pinto da primeira pena, não. Está na hora de comer mocotó mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não desista, não insista, continua, persevera, porque a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Assim como aquela mulher conseguiu a cura dessa filha, tu vai conseguir a tua cura, tu vai conseguir a vitória em tudo que tu está precisando, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esse azeite, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, se houver alguma maldição hereditária na família dela, na vida dela, que seja desfeita agora, seja cancelada, anulada, no nome do Senhor Jesus, Pai. Te peço também, meu Deus, que o Senhor repreenda todo demônio devorador, cortador, migrador, que esse espírito que vinha devorando a finança dessa pessoa, esse espírito de dívida, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora da vida deste homem, dessa família dela, dos projetos da finança, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo levante do inferno. Pai, repreende, Senhor, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de
candomblé, de voodoo, de encantamento, todo mal seja repreendido, o espírito da inveja, o espírito da frustração, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito do câncer, espírito de enfermidade, vai batendo em retirada agora, Satanás e seus demônios, bate em retirada dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida desta mulher, da vida deste homem, da vida desta criança, no nome do Senhor Jesus, vai saindo todo o mal. Pai, envia a tua legião de anjos das nossas igrejas, Senhor, para remover aquele demônio que resolveu ficar na porta da igreja, para desviar o teu povo, Senhor, do caminho, Pai. No nome do Senhor Jesus, resgata, Pai, o teu povo que foi desviado para o caminho das trevas. Traz, Senhor, para a tua luz, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo espírito da pombagira, da Jazabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada, Satanás. Tu, com toda a tua legião demoníaca, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Todo levante, todo embaraço do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia, Senhor, tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito seca pimenteira, toda oração contrária, aquele espírito de frustração, aquele espírito de inveja do olho gordo. No nome do Senhor Jesus, Pai, cega, Senhor, esses demônios. No nome do Senhor Jesus, cega todos os inimigos da nossa alma, Pai. No nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor cegou aquele exército que veio atrás de Eliseu, no nome do Senhor Jesus, que seja cego agora todos os demônios que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, em cada canto desta casa. Anjo com espada de fogo para cortar, Senhor, toda a seta maligna que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família. Pai, aquela seta do inferno que foi lançada para destruir esse casamento, para destruir esse relacionamento, seja desfeita, seja cancelada agora no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, Pai, e cura o teu povo, Pai, resgata, Pai, restaura a saúde do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos também nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela dos céus sobre as nossas vidas e derrama bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.